Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Pública Gestão Educacional. E hoje com o tema 3 pontos essenciais para organizar o plano de carreira do Magistério Público. Você que nos acompanha aqui no canal da Pública Gestão Educacional sabe que o nosso objetivo é compartilhar a legislação educacional de uma maneira prática e objetiva para que você, profissional da educação, que queira desenvolver funções mais recentes, mais atualizadas, melhores aí no seu campo de atuação, na sua profissão, na sua escola, você esteja de fato preparado. E também aos colegas advogados, aos profissionais do direito que desejam aprofundar os seus conhecimentos na área da educação, na área do direito educacional, também sejam aí muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui na Pública Gestão Educacional compartilhando conhecimento com vocês. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Sarita, sou advogada e especialista na área de educação, na área de direito educacional e atuo há mais de 15 anos prestando consultoria para as secretarias de educação de vários municípios. Eu atuo então como consultora na área da educação, mas também aqui na Pública Gestão Educacional eu sou professora e diretora. E por isso também tenho aí o prazer de compartilhar conhecimento com vários alunos em todo o país, nos vários cursos sobre legislação educacional que nós temos aqui na Pública Gestão Educacional. Para quem não conhece a Pública é uma empresa que é voltada para a capacitação de profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos na área de legislação educacional para solucionar aí problemas no dia a dia das escolas públicas de todo o país. Então sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, pessoal, que tem um presente especial hoje aqui nesta live, então quem ficar comigo até o final da live ganhará um presente super especial que eu conto já para vocês, ok? Bom, o tema da nossa live hoje, como eu disse aqui no começo, quero tratar sobre os 3 pontos essenciais para organizar um plano de carreira do magistério, ou seja, um bom plano de carreira. Você que é profissional da educação sabe da dificuldade de organizar uma legislação que seja clara e objetiva. O Gera Figueiredo já tá mandando aí, eu quero, isso mesmo, pessoal. Bom, e enquanto eu não inicio aqui o nosso tema da live, eu quero aproveitar e pedir para vocês compartilharem essa live, o link dessa live, com mais alguns amigos. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, cliquem no aviãozinho aí em cima e compartilhem essa live com outros amigos, com outros profissionais da educação que também desejam conhecer a legislação educacional e compartilhar aí as suas experiências conosco aqui nessa live de hoje, mas também aprender mais sobre esse tema tão importante para a educação, ok? Então, enquanto eu espero vocês entrarem, vão compartilhando aí no aviãozinho, ok? Bom, pessoal, o tema que eu escolhi para a live de hoje, sobre plano de carreira do magistério, tem um objetivo. Por quê? Eu sou consultora na área de educação pública há mais de 15 anos e tive o privilégio de atuar em vários planos de carreira do magistério. Inclusive, participando ali ativamente da elaboração da legislação, como profissional, como advogada, e também ouvindo as reivindicações dos profissionais durante esse processo de elaboração e revisão do plano de carreira. E eu vejo que é sempre um grande desafio. Por quê? Porque a maioria dos municípios tem um plano de carreira, tem uma legislação que trata desse assunto. Porém, essas legislações muitas vezes estão desatualizadas ou ainda não trazem ali para o profissional da educação, para o profissional do magistério, critérios claros e objetivos que de fato estimulem a sua atuação profissional. Então, eu vejo que ou o município tem um plano de carreira, inclusive atualizado, mas ele não reflete ali as necessidades daquela categoria, dos seus profissionais, dos seus integrantes, ou existe um plano de carreira que está desatualizado, defasado,
com critérios subjetivos que não são autoaplicáveis. Os profissionais, os servidores, eles não conseguem de fato utilizar aquela legislação e se beneficiar daqueles critérios de evolução funcional, daqueles direitos, daquelas vantagens. Então, foi justamente por isso que eu escolhi o tema dessa live, sobre plano de carreira do magistério, para a gente tratar aqui hoje sobre esses 3 pontos essenciais de como organizar um bom plano de carreira, um plano de carreira que de fato seja aplicável, que seja objetivo, claro, e que traga ali o desenvolvimento do profissional. Além disso, aqui nos cursos da Pública, eu tenho um curso recentemente disponível, que é justamente sobre plano de carreira do magistério. E muitos dos meus alunos, eles dizem isso, falam, olha Sarita, ali logo no começo das aulas, naquelas primeiras aulas introdutórias, olha, eu tô muito feliz de estar participando aqui do curso, porque no meu município nós estamos no processo de elaboração de um plano de carreira, porém, a gente não tem conhecimento adequado para auxiliar ali a gestão educacional, a administração pública, para que eles façam um plano de carreira e ouçam as nossas reivindicações. Então, os meus alunos também têm compartilhado aí as suas experiências nesse sentido. Olha, é muito importante conhecer um pouco da legislação que trata sobre os planos de carreira, para que nós, profissionais, possamos auxiliar ali a administração pública no dia a dia nesse processo de revisão ou elaboração dos planos. Então, mais um ponto aí, mais uma questão que me fez, então, abrir essa live hoje aqui para vocês, para compartilhar um pouquinho sobre esse tema, ok? E aí, pessoal, sempre que eu falo sobre a carreira do magistério, sobre o plano de carreira, eu gosto muito de fazer uma reflexão inicial. E vocês que estão aqui comigo, acredito que a maioria são profissionais da educação. Se vocês quiserem mandar aí nos comentários para mim, sou profissional da educação, sou professor, sou diretor de escola, os colegas advogados, se tiver algum colega, mande aqui pra gente. O Wagner mandando boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. O curso do plano de carreira é muito bom. Olha, tem uma aluna aqui, a Débora. Ai, muito obrigada, Débora. A Débora é advogada, especialista em direito educacional também, lá no Paraná. Um beijo, Débora, nossa aluna do curso, tá aí compartilhando aí as suas experiências com a gente, muito obrigada. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. Começando então aqui o nosso tema, sempre que eu falo sobre plano de carreira ou sobre carreira do magistério, eu gosto de fazer uma reflexão sobre o que é a carreira pública. Por quê? Sempre que a gente pensa num trabalhador, esse trabalhador muitas vezes é o trabalhador da iniciativa privada, que presta serviços ali para o empregador privado. Porém, quando a gente está falando de serviço público, de carreira pública, nós estamos falando de um servidor, ou seja, de uma pessoa através da qual o serviço público chega para a população, chega para aquela pessoa que detém o direito. Então, na nossa Constituição Federal, na nossa legislação, a gente tem ali uma gama de direitos garantidos. Direito à educação, à saúde, ao lazer, ao transporte, à segurança pública. Mas, para que esse serviço público chegue ao cidadão, chegue a quem detém o direito, são precisas as pessoas fazerem isso. Então, o poder público, não adianta a gente ter uma legislação dizendo que é dever do poder público, que é dever do Estado garantir o direito à educação, mas se nós não tivermos pessoas para executar esse serviço. Então, no caso aqui da educação, o serviço educacional, ele chega para a população, chega ali para o aluno, na sala de aula, através dos professores, através dos profissionais da educação, que são servidores públicos. Então, vejam a relevância que a gente tem quando a gente fala de um servidor público, de um trabalhador que está a serviço ali da população. E aí, por que existe então esse conceito de carreira pública? Porque a partir do momento que esse trabalhador, ele ingressa no serviço público através de um concurso público, ele se inscreve ali no edital, faz uma prova, e nessa prova é exigida uma habilitação mínima para que ele entre naquele cargo, que ele seja de fato nomeado naquele cargo público, foi exigido ali uma habilitação inicial, uma habilitação mínima.
No entanto, a partir do momento que esse servidor ingressa no serviço público, se ele não tiver um estímulo para prosseguir ali na carreira, um estímulo para que ele se desenvolva profissionalmente ao longo dos anos, esse servidor público ficará, de fato, desestimulado. Então, por isso que a gente tem esse conceito de carreira pública. O servidor, até na Constituição, isso está na Constituição Federal, todo servidor público, e não só o do magistério, tem direito a uma carreira. E aí, quando a gente fala dos profissionais da educação, nós temos legislações específicas, legislações que vêm ali reforçando a necessidade desse profissional da educação ter um plano de carreira para que ele possa evoluir tecnicamente ao longo da sua carreira pública e ao mesmo tempo também ter uma evolução remuneratória. Então, quando a gente fala de um plano de carreira, nós temos que pensar que nós temos que ter uma lei local ali, um plano de carreira que de fato estimule esse profissional da educação a se desenvolver tecnicamente ao longo da sua carreira pública e em contrapartida ele tenha uma evolução remuneratória, tá? Então não adianta nada nós termos ali o ingresso de um servidor público num cargo ou emprego público, porém esse servidor não tiver ali nenhum estímulo para que ele possa se desenvolver ao longo da carreira. E aí, quando a gente vem falar desse assunto na educação, isso é muito mais relevante. Por quê? Porque a gente sabe que a qualidade do ensino público do nosso país está intimamente ligada, relacionada com a prestação do serviço ali do profissional da educação, com a atuação do professor, dos diretores de escola, dos supervisores de ensino, dos coordenadores pedagógicos, ok? Então fica aqui a minha reflexão sobre esse assunto, tá? Sobre esse conceito de carreira pública. Lembrando que no final da live tem um presente especial para vocês que vai complementar tudo que eu tô falando aqui para vocês hoje nessa live, ok? Então vamos lá, quais são os 3 pontos que, na minha opinião, são essenciais para que seja elaborado, para que seja organizado um bom plano de carreira? Primeiro, o primeiro ponto, que esse plano de carreira do magistério tenha um sistema de progressão funcional claro e objetivo. O que acontece? Eu já atuei em várias secretarias de educação, já tive o privilégio de participar da elaboração de vários planos. Mas se a gente, a partir do momento que vai revisar uma legislação ou vai criar um plano de carreira do zero, se nós não estruturarmos esse plano de carreira com um bom sistema de progressão funcional, de nada adianta ter um plano de carreira. Por que nós teríamos uma legislação contemplando direitos e deveres dos seus servidores, mas não tivéssemos ali um bom sistema de progressão funcional? Um sistema de progressão funcional, de evolução na carreira, claro e objetivo. Um dos erros mais comuns que eu vejo nesse aspecto, nesse ponto, com relação aos planos atuais, é que muitas vezes existe um sistema de progressão funcional com critérios ali para esse servidor atuar. No entanto, são critérios, são previsões que não são autoaplicáveis. Então, Sarita, existe ali um estímulo para o profissional alcançar algum grau, nível ou referência ali mais elevado na sua tabela de vencimentos, na sua tabela remuneratória. Porém, muitas vezes esse critério não está regulamentado, ele depende da expedição de um decreto ou de uma resolução que nunca é elaborada, que nunca é feita. Ou, muitas vezes, tem ali a progressão funcional, mas ela vai depender de uma avaliação de desempenho, uma avaliação que vai ser feita pelo sistema de ensino, e essa avaliação nunca é feita. Ou seja, existe uma regulamentação, existe até uma legislação educacional dando um direito, concedendo ali um direito ao trabalhador da educação, porém esse direito não é autoaplicável, ele não, os servidores, os integrantes daquela carreira não conseguem de fato chegar ao resultado que é de fato alcançar níveis remuneratórios mais elevados. Então, quando eu entro aí num projeto de elaboração de um plano de carreira, a minha preocupação maior é com relação à criação de um sistema de progressão funcional, de evolução ali funcional, que seja claro e objetivo. Ou seja, o servidor do magistério, o integrante da carreira do magistério, que pegar aquela legislação, que ler o seu plano de carreira, ele deverá saber claramente
quais são os critérios que ele precisa cumprir para evoluir na carreira. E aí nós temos várias possibilidades dentro desse sistema de progressão funcional claro e objetivo. Nós podemos valorizar ali, incentivar a evolução funcional desse trabalhador, desse servidor da educação, por meio das suas titulações, por meio da sua experiência de tempo de serviço. Então, o profissional é óbvio que durante a sua atuação profissional ali no dia a dia, ele vai ganhando experiência, e essa experiência, esse tempo de serviço também deve ser valorizado. Nós temos critérios que também são interessantes, que estimulem a assiduidade do trabalhador da educação, do servidor da educação, ou seja, estimular aquele profissional que não falta. A gente na educação tem um sério problema com faltas de professores, porque o bolo da educação, o dinheiro que é vinculado ali à manutenção e desenvolvimento, ele é um só. A gente tem recursos mínimos que são vinculados para a educação. O caso do Fundeb, o exemplo do Fundeb é bem evidente nesse sentido. O Fundeb é um bolo. E quanto mais profissionais nós temos que contratar para substituir aqueles profissionais faltosos, aqueles profissionais que não são assíduos, mais recursos públicos nós gastamos com trabalhadores e professores, enfim, por quê? Porque o aluno ele não pode ficar sem aulas, existe um calendário escolar a ser cumprido, a LDB estabelece ali critérios mínimos, dias mínimos letivos, horas mínimas de efetivo trabalho escolar, então o aluno ele não pode ficar sem aula. Então, a partir do momento que a gente estimula o profissional a não faltar, a ser assíduo e remunera esse profissional de alguma forma dentro de um sistema de evolução funcional, é muito mais vantajoso para a administração, tanto do ponto de vista pedagógico, porque quando o professor ele falta, existe uma quebra ali do trabalho pedagógico, por mais que exista um planejamento para que os profissionais substituam os outros professores, a gente sabe que não é a mesma coisa de um professor titular da sala desenvolver todo o seu planejamento ao longo dos anos. Então, existe um ganho do ponto de vista pedagógico e existe também um ganho do ponto de vista remuneratório. Porque você está incentivando o próprio profissional que é efetivo naquele cargo a ganhar um estímulo financeiro ali na sua carreira, ao invés de ficar pagando professores substitutos o tempo todo, ok? Então, o critério de assiduidade também é um critério muito interessante e objetivo, que pode ser estabelecido ali de uma maneira clara e objetiva dentro do plano de carreira. A questão da dedicação exclusiva no cargo ou emprego docente. Existem aí estudos, incentivos para que o profissional do magistério, muito embora ele tenha o direito de acúmulo de cargos docentes, que ele, quando ele exerça apenas um cargo docente, que ele receba ali um estímulo, já que ele terá muito mais tempo dedicado ali ao seu emprego, à sua profissão. Então, esse também é um critério que pode ser utilizado ali dentro desse sistema de progressão funcional. E uma outra questão, um outro critério que também é interessante, mas que precisa estar claro e objetivo, ou seja, regulamentado ali no plano de carreira, é a questão da avaliação de desempenho, tá? Vocês podem instituir dentro desse sistema de evolução funcional uma progressão ali remuneratória, de graus, referências, enfim, a partir de uma avaliação de desempenho, mas que essa avaliação de desempenho também seja regulamentada, seja clara e objetiva. Boa tarde, Dr. José Roberto, um beijo. Pessoal aqui da equipe Grabowski Advogados, prestigiando aqui a nossa live, muito obrigada pela participação. Então a gente tem aí, citei aqui para vocês, então, alguns critérios que são considerados critérios claros e objetivos que podem ser instituídos dentro do plano de carreira como estímulo ao desenvolvimento do profissional da educação, ok? Lembrando que o objetivo desse sistema de progressão é que ele esteja todo regulamentado ali dentro daquela lei e que não dependa de decretos ou de resoluções para que o servidor, de fato, consiga evoluir. Então a gente vai valorizar o profissional que adquire uma titulação, um curso de nível superior, uma pós, um mestrado, um doutorado. O Dr. Luiz Antônio também, um beijo, muito obrigada pela participação. Sejam bem-vindos.
Então, quando a gente institui esse sistema de progressão funcional, que o servidor, o trabalhador da educação, ele faça a leitura desse plano, ele consiga de fato saber o que ele precisa evoluir, isso é muito mais eficiente, isso traz credibilidade até para a própria administração, já que esse profissional ele terá clareza ali em relação à sua carreira, o que ele precisa de fato fazer, cumprir para atingir ali níveis de vencimentos mais elevados dentro da sua carreira. E aí, pessoal, para quem ainda não conhece, eu vou citar aqui para vocês 2 resoluções do Conselho Nacional de Educação que são muito importantes e que tratam sobre os planos de carreira. A primeira resolução é a resolução número 2 de 2009 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que trata especificamente de diretrizes para a elaboração ou revisão dos planos de carreira do magistério, tá? Então, a gente tem essa resolução, uma resolução já desde 2009, e uma outra resolução de 2010, que é a resolução número 5 de 2010, também da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que trata sobre as diretrizes para a elaboração ou revisão dos planos de carreira dos demais trabalhadores em educação, tá? Já que nós temos aí essa diferenciação de profissional do magistério e profissional da educação. Quem são os profissionais do magistério, quem são os profissionais da educação, ok? E isso também é até uma questão que é bem comum lá no curso de plano de carreira, que os meus alunos sempre perguntam: Sarita, a gente pode fazer um plano de carreira só, unificado, para professores, supervisores de ensino, equipe de suporte pedagógico e juntamente com os demais trabalhadores da educação, aquela equipe de apoio ali das escolas? Sim, existe essa possibilidade, porém nós temos alguns critérios a serem cumpridos, porque alguns direitos são previstos na legislação vigente e são específicos para os profissionais do magistério, outros direitos não, mas nada impede que nós tenhamos dois planos de carreira, um para cada categoria, ou um plano de carreira unificado, desde que esses direitos e vantagens sejam muito bem definidos, ok? Então esse é o nosso primeiro ponto aqui com relação aos planos de carreira. O segundo ponto que eu acho essencial, assim, que eu entendo que é essencial em relação à elaboração ou revisão dos planos de carreira, é a previsão de direitos mínimos. O que eu chamo de direitos mínimos são aqueles direitos que nós temos previstos numa legislação federal e que são de cumprimento obrigatório pelos sistemas de ensino, pelos prefeitos, pelos gestores públicos. Por exemplo, né, nesse caso de direitos mínimos, eu posso citar aqui para vocês a garantia do piso do magistério, do piso nacional do magistério, e também a garantia da jornada de trabalho docente, constituída de 1/3 de atividades extraclasse no mínimo. Por que, Sarita? Porque esses direitos estão previstos numa lei federal, que é a Lei Federal 11.738 de 2008. Então vejam que não adianta nada a gente criar um plano de carreira, fazer um plano de carreira novo do zero, ou revisarmos um plano de carreira que já existe, mas que está desatualizado, que não traz ali mais estímulo para os seus profissionais, sem que nós não possamos inserir ou contemplar nessa nova lei, nesse novo plano, os direitos e garantias mínimos previstos na nossa legislação. Então, um plano de carreira precisa necessariamente, ao ser revisado, contemplar ali como vencimento inicial, no mínimo, o piso nacional do magistério, tá? Que hoje está no valor de R$ 4.420,36 para uma jornada de 40 horas semanais, sendo que esse piso, ele abrange tanto os professores como a equipe ali de suporte pedagógico da educação, diretores de escola, supervisores de ensino, coordenadores pedagógicos, ou seja, aqueles profissionais cuja habilitação mínima exigida para o exercício é o magistério, tá? Então, a gente precisa fazer uma legislação que, no mínimo, ali naquele vencimento inicial, naquela tabela de vencimentos, a gente traga, no mínimo, o piso salarial nacional do magistério, tá? Senão, de nada adianta nós revisarmos uma legislação e não contemplarmos esses direitos mínimos. Sarita, o pessoal de apoio escolar, os merendeiros, os secretários de escola, os motoristas de transporte escolar,
Esses profissionais que trabalham na educação e que ofertam um apoio escolar, o chamado apoio escolar, que também são considerados profissionais da educação, eles têm direito ao piso salarial nacional do magistério? Não tem, tá? Por isso que eu disse para vocês, quando a gente vai fazer o plano, nós temos que pensar se vamos fazer um plano único para profissional de apoio e profissionais do magistério, ou um plano só para os profissionais do magistério e um outro plano para os demais profissionais da educação. Por quê? Porque alguns direitos e garantias nós temos que, de fato, prever para os profissionais do magistério, o que não acontece com outros trabalhadores da educação, tá? Mas vejam que para esses profissionais do magistério a gente precisa contemplar o piso salarial nacional no mínimo ali como vencimento na carreira inicial, ok? E depois uma tabela remuneratória que contemplem níveis e graus e referências mais elevadas de vencimentos de acordo ali com a evolução funcional desse servidor, de acordo ali com o cumprimento de alguns deveres, de algumas exigências previstas no plano. Ok? Ah, Sarita, mas o piso do magistério está vigente? Existe todo um debate em torno disso desde o ano passado, em razão ali da revogação da legislação antiga do Fundeb e com a publicação da legislação nova. A gente sempre tem afirmado para o sistema de ensino, para os gestores municipais cumprirem sim o piso do magistério. Nós temos visto aí Ministério Público questionando o cumprimento do piso nas secretarias de educação, junto aos prefeitos. Nós temos visto a atuação do Tribunal de Contas também cobrando ali os prefeitos, os secretários de educação sobre o cumprimento do piso. Inclusive temos já várias decisões judiciais no sentido de que esse piso está válido sim e deve ser cumprido, ok? Do ponto de vista judicial, legal, nós não temos nenhuma alegação de inconstitucionalidade da portaria que estabelece o piso. Então, na nossa opinião, no nosso entendimento, que a gente vem propagando e vem divulgando, enfim, ensinando, é que o piso do magistério ele está vigente, inclusive para esse ano de 2023, e que ele deve sim ser cumprido, no mínimo. Caso não seja cumprido, o trabalhador, o servidor do magistério, ele pode buscar a via judicial para cobrar esse direito. E aí nós teremos então alguma decisão judicial em relação a isso. Mas, como eu já adiantei aqui para vocês, nós temos visto várias decisões nesse sentido. Então, a recomendação é para que esse piso sim seja cumprido. E também a questão da jornada de trabalho com 1/3 no mínimo de atividades extraclasse. A Lei Federal 11.738 de 2008, ela não regulamentou apenas o piso do magistério, mas também ali a questão da jornada de trabalho dos professores, no sentido de que essa jornada de trabalho deve ser constituída com no máximo 2/3 de atividades extraclasse, ok? Ou seja, esse 1/3 de atividades, com no máximo 2/3 de atividades com alunos, ou seja, 1/3 da jornada de trabalho do professor deve obrigatoriamente ser destinada para atividades extraclasse. Ok? Então, isso está também na Lei Federal 11.738 de 2008 e esses direitos mínimos que são obrigatórios, são direitos que estão previstos na legislação vigente, devem ser respeitados no plano de carreira. Então, esse seria o segundo ponto essencial aí para organizar um bom plano de carreira. Prever, garantir os chamados direitos mínimos. Ah, Sarita, mas, por exemplo, e o quinquênio? E o anuênio? Não é um direito do professor? Não é um direito do servidor público? Não necessariamente. Por quê? Nesse exemplo do quinquênio, do anuênio, que é o chamado adicional por tempo de serviço, nós não temos uma lei federal no nosso país instituindo esse tipo de vantagem para todos os servidores, ou para os servidores do magistério, da educação, enfim. Ao contrário, aí da legislação que regulamenta o piso, da legislação que regulamenta 1/3 da jornada para atividades extraclasse. Essas sim são legislações que estão vigentes e que são de cumprimento obrigatório pelos prefeitos, pelos governadores, aí quando vão elaborar as suas legislações e vão remunerar os seus trabalhadores ou vão estabelecer leis garantindo direitos e vantagens para os seus trabalhadores. Agora, a questão do quinquênio, por exemplo, do anuênio, não existe uma legislação nacional, federal sobre esse assunto, obrigando a ter esse tipo de vantagem.
Por isso mesmo que vocês aí, principalmente quem trabalha na educação em mais de um município, pode entender, por que num município existe quinquênio, no outro não chama quinquênio, existe anuênio, no outro nem tem adicional por tempo de serviço, o servidor não tem esse tipo de vantagem. Por quê? Porque esse tipo de vantagem é uma vantagem que é instituída em cada legislação local, tá? E não existe uma referência ali obrigatória, um mínimo que seja obrigatório, diferentemente desses direitos mínimos aqui que eu citei para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos ao terceiro ponto. Qual seria, então, ali o terceiro ponto para organizar um bom plano de carreira do magistério? Um plano de carreira que, de fato, traga ali, estimule o desenvolvimento do profissional da educação e, ao mesmo tempo, lhe traga benefícios remuneratórios. O terceiro ponto aí seria o estabelecimento, dentro do plano de carreira, dos deveres funcionais. Então, eu disse no primeiro ponto que eu acho essencial, um bom sistema de progressão funcional, porque ele é a espinha dorsal ali de um plano de carreira, com critérios claros e objetivos. Segundo ponto essencial, a garantia de direitos mínimos, de direitos que são obrigatórios por lei. Ok, mas aí eu venho aqui no terceiro ponto dizendo sobre os deveres. Quando a gente estipula um plano de carreira que traga benefícios, que traga incentivos para o trabalhador da educação, nós podemos também exigir o cumprimento de deveres funcionais, porque não adianta também nós apenas estipularmos direitos e vantagens. Nós podemos e devemos estabelecer nesse plano de carreira deveres funcionais. E quando a gente estabelece esse tipo faz essa previsão dentro de uma lei, fica muito mais fácil também para o gestor educacional, para o gestor público, depois cobrar desse trabalhador, desse servidor público, o cumprimento desses deveres. O que eu vejo na maioria das vezes é que os planos de carreira acabam não contemplando com clareza quais são os deveres funcionais. Então, um profissional da educação, por exemplo, ele tem o dever de ser assíduo, de ser pontual. Eu disse há pouco para vocês, quando eu falei ali dos critérios de progressão funcional, que um dos critérios interessantes de a gente prever é a questão da assiduidade, porque quando o trabalhador da educação falta, diferentemente de outros trabalhadores, nós não podemos repor ali o dia com outra pessoa. O aluno, ele precisa ter um professor dentro da sala de aula, então a gente precisa necessariamente de um professor substituto. Então, a gente acaba tendo ali um pagamento, um gasto de recursos públicos em duplicidade, quando esse trabalhador do magistério ele falta. Então, as faltas na educação, elas realmente são um problema, porque quanto mais a gente precisa contratar professores e profissionais para cumprir os dias letivos, mais gastos nós temos, gasto público, e menos ali a gente tem de recursos para dividir, para melhorar os salários dos servidores, menos recursos para estimular a evolução funcional desses trabalhadores, menos recursos para fazer ali todo o cumprimento de todas as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, manter as escolas todas funcionando. Então vejam que o bolo é um só. Então é dever do profissional da educação ser assíduo e pontual. Então, quando esse trabalhador, por exemplo, ele começa a faltar, e aí entra numa outra obrigação que eu quero pontuar aqui para vocês, a questão de cumprir ali os horários de trabalho pedagógico coletivo, já que esses horários de trabalho pedagógico, eles integram a jornada de trabalho desse professor, desse trabalhador da educação, que é remunerado por isso, já que 1/3 das atividades da carga horária desse profissional deve ser remunerada e deve ser destinada a atividades extraclasse. Quando a gente não tem um profissional que é assíduo, ele acaba sendo um profissional desidioso. E aí a gente entra nessa questão da desídia, de demonstrar, de comprovar, na verdade, que aquele trabalhador ele não está comprometido com a sua atuação profissional. Então, imaginemos um professor que falte toda semana lá no HTP-C, no horário de trabalho pedagógico, que é toda terça-feira. Então, o profissional que falta em todo o HTP-C,
ele traz um prejuízo, ele traz um prejuízo para si, porque ele não está participando daquele momento de capacitação, de trabalho pedagógico, e ele traz automaticamente um prejuízo para os alunos, porque essa sua falta, essa sua ausência, ela acaba refletindo de fato ali no seu desempenho profissional dentro da sala de aula, no seu desempenho com os alunos. Ele deixa esse profissional de compartilhar as suas experiências com os demais colegas de categoria. Então, quando a gente estabelece dentro do plano de carreira todos esses deveres, fica muito mais fácil da gestão educacional, da coordenação pedagógica, dos diretores de escola, da Secretaria de Educação, cobrar a atuação desse profissional. Então, olha, profissional, você tem aqui um plano de carreira que traz direitos, vantagens, te estabelece um sistema de progressão funcional, claro e objetivo, mas você também precisa cumprir esses deveres. É necessário que você cumpra esses deveres para que o sistema educacional público da nossa rede, do nosso sistema, funcione adequadamente e nós não tenhamos gastos desnecessários em relação por conta das suas ausências. E aí entra uma segunda questão que eu acho interessante dizer aqui para vocês. Quando a gente traz todos esses regulamentos, todas essas previsões, não basta também nós estabelecermos isso na legislação e não procedermos, enquanto gestores educacionais, a efetiva fiscalização ou monitoramento desses deveres. Por quê? Uma vez que esse profissional descumpriu os seus deveres, é obrigação da gestão educacional apurar essa irregularidade, apurar o cumprimento, na verdade, o descumprimento desse dever funcional, ok? Então, não basta nós termos ali uma legislação que traga esses deveres, mas essa legislação não seja aplicada. Então, também é dever aí e responsabilidade da gestão educacional cobrar, fiscalizar e monitorar esses deveres e, quando eles forem descumpridos, proceder à respectiva atuação, ali, apuração, obviamente garantindo o direito de defesa, contraditório, enfim, para os profissionais. Ok, pessoal? Então, são esses 3 pontos que eu quero deixar aqui para vocês refletirem quando vocês forem participar de um processo de elaboração ou revisão de um plano de carreira. Por quê? Nesses 3 aspectos, são os 3 aspectos que eu sempre vejo perguntas dos meus alunos nos cursos. Sarita, como que a gente cria aqui um sistema de progressão funcional eficiente? Eu posso estabelecer um critério de assiduidade? Eu posso estipular dedicação exclusiva? Eu posso penalizar de alguma forma o trabalhador que é faltoso, que não cumpre os seus deveres? Como que a gente cria um sistema de progressão funcional que estimule esse trabalhador a não faltar e, ao mesmo tempo, a ter benefícios remuneratórios? Então, todos esses pontos que eu coloquei aqui para vocês são aí originados dessas experiências do dia a dia aí da educação, da minha atuação e também desse contato com os alunos. Então, fica aqui para vocês essas orientações para que vocês, de fato, possam ali auxiliar e participar do processo de elaboração do plano de carreira dos municípios que vocês atuam ou do estado, da rede estadual. Olha lá, ó, tem uma participante aqui dizendo que o município fez o plano de carreira do magistério sem ouvir os professores. E vejam como é interessante essa questão da oitiva. Essa eu poderia dizer que seria um quarto aí, ponto essencial no processo de elaboração de um plano de carreira, que é fazer a oitiva dos trabalhadores que são interessados naquele plano de carreira. A gente precisa ouvir as reivindicações dos profissionais daquela categoria, dos profissionais que integram aquela classe de trabalhadores, para que depois nós possamos, de fato, analisar aquilo que é viável, que é interessante, que é pertinente, ou é viável do ponto de vista financeiro também. A gente sabe, eu trabalho com educação há muitos anos, eu sei que muitas vezes não é possível atender todas as reivindicações, principalmente quando elas envolvem a questão orçamentária e financeira, já que a gente precisa ali fazer uma legislação
que seja uma legislação que ela consiga ser mantida ao longo dos próximos anos. Então, a gente não pode também sair criando vantagens e benefícios sem fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro. Porém, nesse processo de oitiva dos professores, dos profissionais da educação, é interessante fazer essa oitiva e fazer a devolutiva. Olha, professores, tais e tais reivindicações são possíveis por conta disso, disso e disso. Essas outras reivindicações, esses outros pedidos, eles não são possíveis por conta disso, disso e disso. Ou seja, trazer também, fazer a oitiva das reivindicações, mas também ao mesmo tempo dar uma devolutiva para os profissionais. Por que não está sendo feito? Por que não está sendo garantidos tais e tais pedidos, tais e tais reivindicações? Dar uma explicação para os profissionais, e isso é uma questão muito interessante, tá? Então, muito bem lembrado aí pela nossa colega participante aqui da live, ok, pessoal? Então, para quem ficou comigo até o final aqui dessa live, eu quero dizer que a nossa equipe, eu e a minha equipe, preparamos um presente para vocês, um artigo que eu escrevi sobre plano de carreira do magistério. Todas essas ponderações que eu fiz no início da live, todas essas reflexões sobre a profissão docente, a necessidade de construção de uma carreira que de fato, de um sistema de progressão funcional que de fato estimule o desenvolvimento do profissional e ao mesmo tempo traga benefícios remuneratórios. Eu também no artigo eu falo um pouquinho da questão do desprestígio social em relação à profissão docente. Nós sabemos que ao longo dos anos, aquele prestígio que existia em torno da profissão docente, ele vem sofrendo uma queda, de fato, uma desvalorização da profissão. Por isso nós precisamos resgatar esse prestígio social. E o plano de carreira é um instrumento que possibilita essa valorização, é um meio, é um instrumento para resgatar essa valorização do profissional da educação. Então, nesse artigo eu faço essa reflexão, é muito interessante. No artigo também eu trago todas as legislações que, de fato, obrigam o poder público a construir os planos de carreira, a criar planos de carreira para os profissionais da educação e também atualizar os planos existentes. Então, eu trago esse histórico de legislações educacionais nesse artigo. Eu falo um pouquinho da diferença entre os profissionais da educação e os profissionais do magistério, porque sempre existem dúvidas em relação a isso, né? Quem são considerados profissionais do magistério, quem são profissionais da educação, mas não do magistério. E aí, porque na construção de um plano sempre envolve essa questão, né? Nós podemos agregar aqui no nosso plano os outros profissionais de apoio escolar, podemos, não podemos, enfim. Trago isso no artigo, falo de piso, falo de jornada de trabalho com 1/3 no mínimo para atividades extra-classe e 2/3 para atividades com alunos, de acordo ali com a legislação federal em vigor. Enfim, trago ali também alguns critérios, algumas sugestões de critérios para a progressão funcional, para a construção desse sistema de evolução funcional que seja aí, de fato, claro e objetivo para os profissionais do magistério. Então, fica aqui o meu convite. Quem quiser ter acesso a esse artigo que eu escrevi, que quando eu passei, inclusive, aqui para minha equipe, eles disseram, nossa, mas não é um artigo, na verdade é um e-book, porque está muito completo. E, de fato, é um presente para vocês que eu preparei com muito carinho. Quem quiser receber esse material, após aqui o término da live, encaminhe um direct aqui no Instagram da Pública Gestão Educacional, dizendo assim, artigo gratuito, tá? Que a minha equipe irá encaminhar um link para vocês. Nesse link, vocês serão direcionados para uma página para vocês colocarem ali o e-mail de vocês, porque a minha equipe irá encaminhar esse artigo no e-mail, tá? A gente não vai encaminhar o artigo aqui no próprio direct do Instagram. Nós vamos encaminhar esse artigo no e-mail que vocês informarem ali naquela página, ok? Combinado? Se vocês tiverem algum problema, vão mandando o direct aqui que a minha equipe vai respondendo para vocês, porque de fato eu quero que vocês tenham acesso a esse material, porque ele é muito rico, muito valioso e eu espero que de fato ele contribua para a atuação de vocês no dia a dia da Secretaria de Educação, no dia a dia das escolas e também para os colegas advogados que estão aqui nessa live de hoje.
também ajudem vocês a atuarem nessa área da educação pública, que é uma área muito importante. Ok, pessoal? Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui nesta live e eu estou à disposição. Um beijo especial aí para os colegas advogados que estão aqui presentes. Muito obrigada pela participação. Um beijo e até a próxima. Até lá!